Vamos então à situação americana. O presidente americano Joe Biden prometeu que ele fala amanhã sobre a desistência dele. A vice dele, indicada e endossada por ele, já praticamente consagrada para todos os efeitos, Kamala Harris, participou hoje do primeiro comício na corrida eleitoral, o primeiro comício dela. Renovou ataques na mesma linha que já fizera ontem a Trump. Reportagem da nossa correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo. No primeiro comício de campanha, Kamala Harris foi ao Wisconsin, um dos estados pêndulo decisivos nas corridas eleitorais e que dias atrás sediou a convenção republicana. Ela repetiu trechos do discurso de segunda-feira, confirmando o tom que dará à campanha. A disputa entre uma ex-procuradora que já condenou diversos criminosos contra um condenado pela justiça. E mais uma vez usou a frase que empolgou a plateia democrata. I know Donald Trump's type. And in this campaign, I promise you, I will proudly put my record against his any day of the week. Harris exigiu maiores restrições sobre o uso de armas e defendeu o direito ao aborto, momento em que foi mais aplaudida. Who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans because we trust women to make decisions about their own body. Kamala Harris também busca conquistar parte do eleitorado que nos últimos anos migrou para a base republicana, se apresentando como uma candidata da classe média e prometendo um futuro de prosperidade contra um passado de ódio e caos. Do we want to live in a country of freedom, compassion and rule of law, or a country of chaos, fear and hate? A quantia de doações à campanha de Harris continuou a subir nesta terça-feira, ao mesmo tempo em que cresce também o apoio político entre os democratas no Capitólio. Os líderes da maioria no Senado, Chuck Schumer, e da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, comentaram publicamente a indicação de Kamala Harris após dias de silêncio. President Biden's selfless decision has given the Democratic Party the opportunity to unite behind a new nominee, and boy, oh boy, are we enthusiastic. Joe Biden apareceu em público nesta terça-feira pela primeira vez desde que se isolou em Delaware, diagnosticado com Covid-19. Depois de testar negativo para a doença, o presidente americano retornou a Washington. Amanhã, Joe Biden faz um pronunciamento direto do Salão Oval, aqui da Casa Branca, sobre o futuro do país. Será a primeira fala do presidente americano desde que deixou a corrida eleitoral no domingo. A expectativa é de que ele dê mais detalhes sobre o que o levou a desistir de um eventual segundo mandato. Falamos de pesquisas, colocando a vice-presidente adiante. A pesquisa a qual nos referimos é da Reuters Ipsos. Ela foi divulgada nesta terça-feira, trouxe manchetes em torno dela no mundo inteiro. Essa pesquisa coloca Kamala Harris numericamente adiante de Donald Trump na corrida pela Casa Branca. Nesse levantamento, a vice-presidente aparece com 44% das intenções de voto, contra 42% das intenções relativas ao candidato republicano. Essa diferença está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais. Agora, para trazer um pouco mais de elementos para vocês entenderem a situação, nós também vamos exibir o que o site Real Clear Politics faz em termos de compilação de diversas pesquisas sobre a corrida eleitoral americana. O site é apenas agregação de números, tá? Não é um site com opinião ou com interpretação deles. Vamos à média desses levantamentos, as pesquisas feitas até aqui no mês de julho. Nessa média, Donald Trump tem 47,5% dos votos, enquanto Kamala Harris tem 45,9%. E essa é a média, bem lembrado, essa é a média. Agora, na tela que está sendo exibida agora, eu não vou ler o nome de todas as pesquisas aí do lado esquerdo, apenas a coluna colorida no centro-direita da sua tela, elas mostram como que as pesquisas oscilam entre si. Quando está azul, evidentemente, vantagem democrata. Quando está vermelho, é a vantagem para os republicanos. Empate está ali em negro. Vamos à próxima tela. Apenas aí é uma compilação de pesquisas. É a partir dessas pesquisas que o Real Clear Politics faz aquilo que nós apresentamos na primeira das nossas ilustrações como a média de todos esses levantamentos. Vamos então à nossa conversa. Temos aqui Clifford, ele preside exatamente o instituto que hoje
foi muito citado na imprensa do mundo inteiro, Clifford, o resultado da pesquisa que vocês fizeram. Eu vou pedir a você, se você tem dados, para nos ajudar a entender o seguinte. A gente viu em 2016 qual era a reação do eleitor republicano à figura de Hillary Clinton. Ela personificava... ouvi. Ela era... Desculpe. Você me ouviu bem, Clifford? Quer que eu repita? Eu estou ouvindo. Você conseguiu ouvir, por favor? Sim. Ok. Então, Hillary Clinton, tinha uma figura em relação à qual os eleitores republicanos reagiam. É possível comparar Kamala Harris em termos de que figura ela representa para os eleitores republicanos nesse momento? Nesse momento, Kamala Harris é desconhecida. Ela tem um reconhecimento razoavelmente alto, mas ninguém sabe nada de forma detalhada sobre ela. Inclusive, sabe, a grande corrida nesse momento é para ela definir como ela é, o que ela é os republicanos tentar definir da maneira que fica mais vantajosa para eles, né? Hillary Clinton é uma outra história. Ela tinha uma grande história ao longo de muitos anos, teve relação muito próxima, sabe, seu marido, assim, teve, sabe, muito envolvimento com política ao longo de décadas. Então, essa imagem foi muito mais consolidada, é muito mais negativa por causa de políticas públicas com a base republicana. Então, não acho que há grandes, sabe, semelhanças entre as duas figuras. Lourival? Em 2016, a Hillary ela venceu em 2 pontos percentuais no voto popular nacional e perdeu a eleição. Então, 2 pontos é o que a Kamala Harris tem hoje, mas não são suficientes, né? A menos que a gente tenha mais informações sobre os estados pêndulo, né? Os estados onde ora tem vitória republicana, ora tem vitória democrata, são os estados que decidem, né? A gente só tem, pelo menos até onde eu sei, no caso da Pensilvânia, uma pesquisa do Siena College para o New York Times, que dá 1 ponto de vantagem para a Kamala em relação ao Trump, 49 a 48. Então, realmente é importante a gente entender qual é o perfil do eleitor que a Kamala Harris tem esse apelo, né? E qual a localização geográfica dele para a gente entender o significado desses números. Jussara e Thaís, vocês me perdoam um instantinho, só pegar uma pergunta, um adendo em relação à pergunta em relação à colocação que o Lourival acabou de fazer, dirigida ao Clifford. Clifford, vocês dispõem desses dados que o Lourival acabou de mencionar, geograficamente onde estão e qual é o perfil dos eleitores que a Câmara poderia conquistar? Sim, mas a gente tem uma ideia, não uma ideia, sabe, absoluta, mas uma ideia de tendência. Comparando ela antes e depois da decisão, ela melhorou em 5 pontos em termos de favorabilidade. E onde ela melhorou? Assim, foi basicamente com minorias, americanos mais jovens, americanos menos afluentes, assim. Então, são os 3 segmentos mais murchos, segmentos difíceis para Biden, que parece que ela está captando nesse momento. Com a questão dos estados pêndulos, a gente não sabe exatamente agora. Eu falaria, a gente, o mercado como um todo, precisa mais 1 ou 2 semanas para ver a que ponto as pesquisas, sabe, se mostram de forma geral uma tendência ou não. Mas esses 3 segmentos demográficos, ela cede bem, ela lida bem com esses 3. Thaís? Oi, Clifford, Thaís aqui. Nós estamos acompanhando e testemunhando um momento completamente inusitado, sem precedentes na política americana e no que está acontecendo nas eleições. Já aconteceu de tudo, mas faltam mais de 3 meses para a eleição. Eu queria saber da sua sensibilidade, assim, como é que os institutos de pesquisa vão navegar para captar a intenção e a percepção dos eleitores diante de um cenário completamente diferente em que não há referência, inclusive para comparações? Essa é uma ótima pergunta.
Eu falaria que normalmente a gente tem o passado para ajudar a gente no presente, para a gente prever o futuro. O passado provavelmente, sabe, não basta nesse momento. Então, pelo menos aqui na Ipsos, a gente decidiu a melhor maneira de tentar, sabe mensurar ao longo do tempo a opinião pública nos Estados Unidos é fazer muito mais. A gente vai fazer muitas mais pesquisas para ter muito mais pontos em termos de dados para poder analisar, triangular e entender o que está acontecendo com a população americana nesse momento. De novo, passado provavelmente não prevê muito bem o futuro e nós temos que depender no presente em nossas pesquisas. Jussara, você como repórter política, você gosta de pesquisas de opinião? Gosto bastante. Inclusive, é meu passatempo preferido em época de eleição, ficar comparando. E eu tenho uma questão, queria tomar a liberdade aqui e fazer uma pergunta também para o Clifford. O que a gente tem observado desde a desistência de Biden é que Kamala Harris, ela conseguiu um engajamento orgânico, basicamente, nas redes sociais, falando com um público muito jovem, como a candidata, né? Se de fato for oficializada como uma candidata democrata. A minha pergunta é: qual é o impacto desse engajamento dos jovens na decisão, né, sobre quem será o próximo presidente dos Estados Unidos? E mais, esse engajamento, é possível a gente saber se esse engajamento de jovens ele veio para ficar ou é uma onda primária logo depois da desistência de Biden? Tenho essa dúvida. Pegando a sua segunda pergunta primeira, a gente estava esperando esse impacto, a gente não sabia o tamanho, mas faz sentido, 2, 3, 4, 5 pontos, dependendo da medida. Provavelmente esse efeito vai atenuar ao longo do tempo. A gente não sabe, a gente chama isso o bônus, né? Um bônus ou o bump, como a gente fala em inglês. A gente não sabe exatamente. A respeito de sua primeira pergunta, sabe, o segmento jovem é crucial. É um segmento tradicionalmente democrático. É um segmento que Biden perdeu. Perdeu por quê? Por causa de 2 motivos. Por um lado, inflação. É uma inflação brutal, que ainda existe, que ainda tem seu efeito, sabe, nas famílias brasileiras. As famílias americanas, assim. Tem a inflação por um lado, e você tem a guerra em Gaza por outro lado. Ela representa uma outra via, uma outra maneira de ver o mundo. É uma chance para o Partido Democrático, sabe, tentar trazer de volta esse segmento de jovens para dentro, sabe, da casa democrática. Dorival, até aqui a gente mais ou menos esperava, e o Clifford, um pouco nas respostas dele, confirma isso. A palavra que ele usou foi o bônus. E um bônus em termos de repercussão, e que se traduz nos números das pesquisas que eles fizeram, sobretudo aqui nós estamos falando da pesquisa dele, em favor da Kamala Harris, isso era esperado. Agora, quem você vê no momento melhor adepto ao mundo digital? Kamala Harris hoje, de novo, ela teve um bônus, não sei se eu posso dizer assim, o Clifford vai me corrigir, em termos de mobilização na internet em memes favoráveis, que é uma coisa rara. Em geral, o meme é contra. Ela aparece como heroína de um tipo de meme, de grande apelo ao segmento jovem do eleitorado. Enquanto que os republicanos, evidentemente, despacharam a artilharia pesada contra ela, como se esperava que fossem fazer e estão fazendo. Quem opera melhor essa instância digital? Eles operam em frequências de rádio diferentes, né? Quer dizer, e alcançam públicos diferentes, né? Então, o Trump, ele opera bem nesse ambiente de ódio e de infelizmente, eu vou dar um retrato que infelizmente vai parecer uma crítica ao Trump, mas de teorias conspiratórias, até mesmo de fake news e tal, que ele e o grupo dele distribuem com grande desenvoltura.
E a Kamala Harris, ela opera mais nesse ambiente de simpatia, né, de sedução e tal. O Van Jones, que é democrata e é um comentarista político da CNN, ele definiu assim: o Trump domina o Twitter e a Kamala domina o TikTok, né? E aí você vê lá um monte de danças. Se bem que o Twitter é pouco usado em termos de volume em relação ao TikTok nos Estados Unidos. É, exato. E ela aparece nas dancinhas e tal. E, enfim, tudo isso pode se desgastar com o tempo, né? Sobretudo no caso da Kamala, que, como o Clifford diz, está se apresentando aos Estados Unidos. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Clifford também sobre os estados pêndulo, né? Em que, como ele diz, o Biden, de maneira geral, ele perdeu aquele voto que o elegeu, que o ajudou a se eleger em 2020, que é o voto negro e latino, ele estava perdendo agora. A Kamala tem um grande potencial em reconquistar esse voto. Entretanto, como a gente discutia ontem no WW, ela corre o risco de perder um voto mais moderado, mais conservador nesses estados pêndulo. Então, queria ver um pouco o seu sentimento. Primeiro, nos estados pêndulo, do ponto de vista democrata, o que pesa mais, se é esse voto negro, latino, jovem e da mulher, não podemos nos esquecer, né? Em que ela fortemente ganha impulso. Na Pensilvânia, por exemplo, 54% dos eleitores votam na Kamala e 41% no Trump. Das eleitoras, 54% das eleitoras votam na Kamala e 41% no Trump. E 55% dos eleitores homens votam no Trump e 41% na Câmara. É totalmente invertido, assim. Mas, então, ela ganha esses votos que são cruciais, mas ela pode perder o voto moderado do eleitorado dos partidos dos países, dos estados pêndulo, e uma coisa compensa a outra. Qual o equilíbrio, qual a balança que se tem depois disso tudo? Sim, ela precisa ganhar os dois para ganhar esses estados, né? Ela tem que ter uma estratégia mais ampla, sim. Obviamente, os republicanos vão tentar, mostrar ela, colocar ela como um radical da esquerda, sim, para dar medo para o segmento mais conservador moderado, assim. Mas eu falaria o seguinte, a coisa mais importante nesses estados são os issues, são os temas, são as preocupações da população. Esse povo, nesses estados, estão preocupados sobre uma coisa em principal, a inflação. Eles têm problema em colocar comida na mesa para pagar as contas no fim do mês. Eles vêm sofrendo isso faz meses, faz quase 2 anos, assim. O Biden não tinha capacidade, lidar, conectar com esses segmentos, com empatia. Eu acho que, ela vai precisar tentar fazer isso, porque quem ganha essa questão, esse tema, nesses estados, vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. É isso? Clifford, Thaís aqui de novo. De novo eu vou trazer a questão do timing aqui, pelo tempo que demora até a eleição. Porque já até debati isso com o Lorival, né, sobre qual o risco de uma exaustão das pessoas, porque está tudo muito eletrizante, muito energizado e, portanto, isso pode, em alguma coisa, de alguma forma, exaurir o eleitor. E parte do sucesso da eleição depende daqueles eleitores que vão ter que sair de casa, que não queriam sair mais de casa para votar em Biden, por exemplo. Qual é a tua sensibilidade para essa musculatura do eleitor de aguentar mais 3 meses com esse rojão tremendo todos os dias? É uma ótima pergunta. Eu não sei exatamente. O que eu sei, historicamente, a campanha, de fato, começava, até, o 1º de setembro, né? Tudo começa, historicamente assim. Agora nós estamos em plena campanha nesse momento. Você tem muitos mais eleitores ligados. Nossas pesquisas mostram isso. O cansaço, não sei,
mas o interesse é altíssimo nesse momento. Sara? Oi, eu quero fazer outra pergunta também. A gente vê desde o desde do endosso de Biden à Câmara, a gente observa que tem mais doações, cada vez mais democratas apoiando o nome de Câmara, e ela muito disposta, pelo que a gente tem visto ali nas declarações públicas dela, as redes sociais delas, todas voltadas para isso, para de fato ser a candidata democrata. A minha questão é, tem espaço para que Kamala não seja, de fato, a candidata do Partido Democrata? Eu acho que a chance é muito baixa. Eu acho que houve um acordo antes da decisão pública do Biden que ela ia ser candidata. Todos os líderes partidos, ou quase todos os líderes partidos, chegaram nesse consenso. Então, nós estamos vendo, pelo menos da parte da elite, dos decisores do partido, nós estamos vendo um consenso absoluto sobre ela, tá? Obviamente, você pode ter um candidato ou outro que parece, eu duvido. Eu acho que o partido decidiu rápido, que é importante, tá? Mas eu duvido que vai ter outro resultado do que a Kamala Harris sendo o candidato do Partido Democrático. Clifford, a partir dos números com os quais você trabalha, qual é o perfil do vice-presidente que Kamala Harris deveria escolher? Em primeiro lugar, não tem muita ressonância com a opinião pública. O povão, a pessoa comum, não importa muito sobre quem fique no segundo cargo, ou seja, na vice-presidência, assim. Importa muito mais para a questão política, formalizando, fechando acordos, coalições com segmentos do partido. Eu acho que ela precisa de alguém, provavelmente, que vem, nesse sentido, que vem de um estado pêndulo, que é um pouco mais moderado do ponto de vista econômico, para, de novo, comunicar para a elite partidária que ela tem um ticket, um running mate, assim como a gente fala em inglês, que é um pouco diferente, mais moderado do que ela. Lorival? Não, desculpa, Thaís. Não, Lorival. Bom, eu queria entender com você, você colocou o peso fortíssimo da questão econômica, né? Você deu uma ênfase muito grande a isso. E com relação às outras duas questões identificadas, né, que são imigração e aborto, a Kamala Harris fica vulnerável na questão da imigração, né, porque ela é que foi incumbida pelo presidente Biden de lidar com isso, teve uma atuação apagada, já no primeiro ano deu uma entrevista ruim e aí parou de falar sobre isso, né? Se enrolou toda porque não tinha ido até a fronteira, disse que tinha ido, aí o entrevistador falou, não, você não foi, aí ela ficou brava e deixou de falar disso em público. E essa é uma arma muito grande dos republicanos, que apresentam números, inclusive, absolutamente fora da realidade, mas, enfim, convencem muita gente. E a questão do aborto, naturalmente, não é uma questão, obviamente, não é uma unanimidade nem entre as mulheres, existem as mulheres conservadoras, evangélicas, etc., mas é um ponto forte e um ponto de grande frustração entre muitas eleitoras o fato de a Corte Suprema, com a ajuda de 3 juízes nomeados pelo Trump, ter derrubado a jurisprudência Roe v. Wade, né? Então, no balanço dessa fragilidade e dessa força, e ainda considerando a questão econômica de fato como uma fragilidade para Kamala Harris, né? Como que você vê que ela vai trafegar nesses dois outros temas? A imigração é um tema super problemático para os democratas, é um tema republicano. Trump usa, obviamente, em 16, em 20, enfatizou essa questão, vai estar enfatizando nesse momento. Ela só precisa usar, o discurso, uma estratégia para defender contra, tá? Ou seja, uma questão um pouco secundária. A respeito de aborto, esse tema dá ela credibilidade
pode ajudar ela nas margens, especialmente com mulheres mais moderadas, talvez republicanos, tá? Ajuda, ou seja, ela fica numa situação melhor do que Biden. Tá? Tem um outro tema que a gente tem em nossas pesquisas na Ipsos, que é a ameaça à democracia. Inclusive, a economia ameaças à democracia, eles ficam mais ou menos empatados. Nas últimas semanas, a economia vem sendo mais importante, mas a ameaça à democracia fica ali, bem próximo assim. Esse é o tema principal dela, os democratas, para mobilizar a base. O Biden enfatizou muito, ela está fazendo a mesma coisa, né? De forma um pouco diferente, mostrando como o Trump é um bandido, aliás, sem ter outras palavras assim, mas esse é um tema muito importante para mobilizar a base e convencer independentes que ela é a candidata certa. Mas algumas pesquisas dizem que, nessa questão da democracia, na verdade, os eleitores são mais confiantes no Trump do que no Biden. As pesquisas de vocês também vão nessa linha? Não, ao contrário. Nossa pesquisa é muito clara, sabe? Os democratas ficam muito melhores do que os republicanos, ou Trump mais especificamente. Varia um pouco como você coloca as palavras, etc., mas a gente fala sobre, política extrema, sabe, assim, ameaças à democracia, como a gente coloca, e assim os republicanos ficam em segundo lugar versus os democratas.